Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo a questão número 109, isso, 109, tive que conferir, do caderno amarelo do ano de 2020, tá? É uma questão que eu confesso pra vocês que não é legal, tá? Não é legal, não porque a questão ela é ruim, tá? É só que é um tipo de questão que não me agrada. Vou dar aqui, deixar já minha opinião desde o começo. É um tipo de questão assim que eu como professor não gosto de ver assim num tipo de prova de concurso, sabe? Uma questão que realmente é bem decoreba mesmo. E tipo, físico que se preza não gosta de ter decoreba. Gosta de aprender o conceito, né? Não que não tenha conceito nessa questão, apenas que para resolver ela você quase não precisa do conceito, né? Você vai precisar mesmo justamente de fórmula, aplicação de fórmula, né? Então tipo, é aquela máxima, né? Você vai para um concurso com 1 zilhão de fórmulas decoradas e seja o que Deus quiser. Mas enfim, vamos resolver a questão? E aí você tira a sua própria conclusão, tá bom? Então vamos lá. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte, calma aí, deixa eu só ir aqui, um pouquinho pro lado. Pronto, agora sim. Ela diz o seguinte: dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com um planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. Tá? Então a gente tem aí uma profundidade requerida de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável. Esse equipamento existe de verdade, tá? Que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Olha só, ele já deixa aqui claro pra gente que a gente está falando de tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Bom, por que eu falei que isso aqui é uma questão puramente aplicação de fórmula, né, decoreba? Porque ele já fala aqui que a gente está falando de um tubo sonoro fechado, tá? O equipamento ele funciona, né, a estrutura ali, a montagem funciona como se fosse um tubo sonoro fechado. Como é que é um tubo sonoro fechado? Um tubo sonoro fechado é um tubo, né, uma cavidade, na qual nós temos uma das extremidades fechadas, tá? Ou as duas extremidades fechadas também, pode acontecer. E aí a onda sonora, ela fica presa lá dentro, tá? Ela vai lá, bate na parede do tubo, forma um nó, né? Onda sonora aqui, e aí ela vai se propagar aqui dentro, tá? O desenho não é dos melhores, mas deu pra entender, né? Dá pra entender. É assim que funciona um tubo sonoro fechado, tá? A questão aqui é o seguinte: ele dá um bando de dados aqui e pede para você determinar qual é a próxima frequência, tá? Tubos sonoros, eles têm os chamados harmônicos, tá? Todo tubo sonoro ele tem harmônico, seja o tubo sonoro fechado, seja o tubo sonoro aberto, tá? Sendo que o primeiro harmônico é chamado de harmônico fundamental, né? Então você tem ali a oscilação fundamental, que é o primeiro harmônico. Depois disso vem o segundo harmônico, o terceiro harmônico e assim por diante, né? E aí isso vai depender de cada uma das
frequências associadas àquele tubo, tá? Como a gente está falando de um tubo fechado, a frequência de oscilação um tubo fechado é dado por N vezes B sobre 4L. Tá, sensei, o que é esse bando de NV, 4L? Que treco é esse? Bom, primeiro de tudo, vamos ver aqui o que é cada um, né? F é a frequência. V é a velocidade. Nesse caso aqui é a velocidade do som, tá? L é o comprimento do tubo. E esse N aqui é justamente o modo de oscilação. Ele vai ser determinado, esse modo de oscilação aqui, ele vai ser determinado, vai ser justamente quem vai nos dizer qual vai ser a próxima frequência. Como assim? A gente vai ter que determinar quem é esse N para as condições que foram dadas aqui, tá? De acordo com os dados que foram dados aqui. E aí, esse N aqui associado a essa frequência, cada frequência tem um N diferente, tá? Isso tudo para o mesmo valor de comprimento de tubo. Então a gente vai determinar quem é o N associado a essa frequência, que não necessariamente é o harmônico fundamental, tá? Falar aqui que é a menor frequência de ressonância, isso não quer dizer que a gente está falando do menor harmônico, desculpa, do harmônico fundamental desse tubo sonoro, tá? Apenas que é a menor frequência captada nesse tubo, é de 135, tá? Então a gente vai determinar quem é o modo de oscilação, quem é esse N aqui, né, para esse valor de 135. Determinando quem é o N, a gente vai ter que determinar quem é o próximo N. Quando nós falamos de tubo sonoro fechado, o N, né, que são os modos de oscilação, sempre vai assumir valores ímpares, tá? Sempre valores ímpares. Então, a gente sempre vai considerar aqui o próximo ímpar depois do valor de N que nós vamos determinar a partir desses 135 Hz. Então, vamos usar os dados que estão ali para determinar quem é esse N. A gente pode reescrever essa relação aqui dessa forma aqui, ó. N é igual a frequência vezes isso aqui, a gente passa para o outro lado invertendo, 4L sobre V. Tá. Vamos ver aqui como é que tá as unidades medidas. Metro, metro por segundo, hertz. Beleza, tá tudo no padrão, né? Tá tudo no SI. Então é só a gente colocar aqui esses valores dentro dessa fórmula e aí a gente vai descobrir quem é o N, né, para esse caso. Então, percebam, é só uma questão de aplicação de fórmula. A frequência é de 135. Vezes 4 vezes L, que é o comprimento, 30 metros. Dividido pela velocidade do som, 360. Agora é só resolver. Ou seja, a gente tem aqui que o modo de oscilação nesse caso é N igual a 45. Como a gente quer saber quem é o próximo valor de frequência, né, a próxima frequência de ressonância, a gente tem que determinar quem é o próximo modo de oscilação. O próximo modo de oscilação tem que ser o próximo ímpar. O próximo ímpar, nesse caso, vai ser N igual a 47. Então agora a gente tem que fazer de novo essa conta, né? Agora, usando a fórmula original, para determinar quem é a frequência, que é o que nos interessa, só que para N igual a 47. Então,
simplesinha, né? E aqui, ó, frequência é igual a 47 vezes a velocidade do som, 360, dividido por 4 vezes 30. Opa. 41. Então, resposta certa aqui, 141 Hz, letra C de casa. Bom, essa foi... Tipo, isso é a solução da questão. Sabendo qual é a fórmula, você consegue resolver, né? Sabendo a fórmula, você consegue resolver. A única coisa física aqui, realmente, propriamente dito, é você saber a questão das frequências de oscilação, né? E os modos de oscilação num tubo fechado são os modos ímpares, né? Então, sabendo isso, você consegue resolver isso facilmente, tá? E é isso, essa foi a questão, né? Como eu disse, é uma questão que você tem puramente decoreba ali, matemática e pouca física, né? É claro, a gente poderia trabalhar com bastante coisa de física ali, aprender algumas coisas de física ali, poderíamos, tá? Mas eu vou preparar um vídeo separado, tá? Possivelmente ele vai sair essa semana, que eu tô soltando esse vídeo de agora, né? E nem no telhado. Eu devo estar soltando um vídeo explicando tubos sonoros, tá? Então eu já tô meio que dando um spoilerzinho aí, adiantando qual vai ser o próximo vídeo do Explicando Conceitos, tá? Se você tá vendo esse vídeo posteriormente, possivelmente esse vídeo do Explicando Conceitos já foi lançado, tá? Então aconselho a dar uma olhadinha lá, que eu vou explicar tudo direitinho, como é que chega nessas fórmulas, explicando como é que funciona tubos sonoros e tudo mais. Além disso, eu também tenho uma live, tá? Existe uma live aqui no canal, no qual a gente conversou sobre a física dos instrumentos musicais, a física na música. E eu comento sobre os tubos sonoros, tá? Então aconselho também a dar uma olhadinha lá. Beleza? E venham para as lives, tá? Para as lives, principalmente de sexta-feira. Se você quer tirar sua dúvida sobre física, a live de sexta-feira é perfeita para isso, tá? Toda sexta às 18 horas. Bom, é isso. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e amigas, principalmente quem vai fazer o Enem. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Entra no nosso Discord, lá tem um cantinho especial para você conversar comigo sobre esse e outros problemas de física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto. Inter!